Bem. Vamos esperar alguns segundos para estabilizar a transmissão. Acho que hoje nós teremos as transparências visíveis. Muito bem. Acho que podemos então começar. Eu imagino que o áudio esteja ok. Vamos dar uma verificada. Ok. Parece que está tudo ok. Não consigo visualizar. Consigo já visualizar algumas pessoas acessando. Parece que as imagens está boa. Então podemos começar. Qual é a ideia desta live, deste vídeo? É desmistificar um pouco algumas ideias erradas que as pessoas difundem por aí. Então, nós vamos tentar melhorar algumas coisas conceituais. Vamos lá. Muito bem. A doença ela surgiu na China, como todo mundo já sabe, e na província de Wuhan, ou na cidade de Wuhan. O que aconteceu? A própria China ignorou inicialmente, porque um médico descobriu, alguns médicos, né, descobriram que estavam lidando com alguma coisa nova, e a China tentou ignorar internamente, não é para o mundo externo, não, internamente mesmo. Achou que o médico exagerou e até chegou a puni-lo. Algumas semanas depois, obviamente, a doença explodiu e a China começou a tomar atitudes e aí alertou a OMS. A OMS alertou o mundo. Então, todo mundo foi pego, vamos dizer assim, meio de surpresa e ninguém acreditava que a doença fosse algo ruim, como nós vemos que ela é, realmente. Eu, em conversa com alguns infectologistas que são amigos nossos, todo mundo sabe que a minha esposa é médica, né? E a gente conhece algumas pessoas da área. Ninguém acreditava, né? Foi algo que pegou infectologista de surpresa. E se os infectologistas foram pegos de surpresa, imagina o resto. Imagine os políticos. Se você observar os governadores e os prefeitos, é triste, porque, como nós vamos ver, a única coisa que se pode fazer é parar tudo, evitar aglomeração. E quando você evita aglomeração, em princípio, poucas atividades ou muitas atividades econômicas, elas dependem de aglomeração. E como não pode ter aglomeração, cria-se um caos econômico. Mas vamos lá então. O primeiro erro é que se difundiu por aí que todos nós seremos infectados em algum tempo. E a questão é, será mesmo? É óbvio que não vai ser isso. Por que que é óbvio? Porque nós vemos na China que tem 1 bilhão 440 milhões de habitantes, que lá
não pegou todo mundo, não pegou uma porcentagem digna de nem 1%. Você vê que os casos na China chegaram a quase 83 mil casos, e as mortes foram 4.634. Perto de uma população de quase 1,5 bilhão, não é nada, né? Muito bem. O segundo erro conceitual sobre a Covid é com relação ao isolamento ou ao afastamento, né? Nós devemos nos afastar ou nos isolar? E se for fazer o isolamento, ele pode ser vertical ou ele tem que ser horizontal? Bom, para fazer uma comparação dessa, nós temos que, obviamente, opa, nós temos que dar uma espiadinha nos países que estão com a Covid. Nesse gráfico aqui, eu coloquei todos os países a partir da primeira morte. E a gente vê, ó, que nos primeiros 9 dias, né? Aqui é uma compilação da primeira semana, mais alguns dias. Então, eu coloquei 9 dias para que a gente veja, ó, os países que começaram logo no início, eles têm uma ascensão, como a Itália e a Espanha, pequena, devagar, né? Os próprios Estados Unidos, ó, como ele vai devagarzinho. E o Brasil, que entrou bem depois, já vieram várias pessoas contaminadas, né, e nós recebemos essa carga da Itália. Até no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, eu encontrava o pessoal nosso, do INPE, né? Nosso, eu quero dizer do INPE, que trabalhava e que foram em dezembro na China. Eu perguntei se vários deles estavam bem de saúde. E quando surgiu o primeiro caso em São José dos Campos, a minha preocupação era do INPE ou não, né? E a gente vê então aqui, ó, que nessa primeira semana não atingiu o Brasil, ele explodiu para valer. E se você observar aqui, ó, o Brasil, logo no primeiro dia, teve aquele bafafá, faz quarentena, não, vamos fazer quarentena, vai ser a partir do dia 23, mas no próprio dia 16, as faculdades noturnas fecharam, né? E, obviamente, as pessoas que são mais espertas já não foram em cinema, não foram em restaurante, fugiram, né? Eu mesmo fui num restaurante no dia 16, mas eu estava preocupado. E quando as aulas da minha filha cancelaram, já não teve, são aulas diurnas, eu falei, eu vou passar aí, vou te pegar, lá estudo em Taubaté, e nós vamos voltar para casa. E foi o que eu fiz. Você vê que o Brasil, ó, ele vai subindo devagarzinho, enquanto que a Itália e a Espanha, né, ela dá uma subida aqui, depois ameniza, e a Itália também ela estabiliza por aqui. Os Estados Unidos, que foi um isolamento vertical, você vê que ele não funciona. Ó, a explosão que dá. Mas nós aqui que também estamos começando a subir, ó, nós já estamos aqui quase ultrapassando a Espanha, já passamos a Espanha, aliás, estamos para passar a Itália, que ficou um pouquinho pior, que é a Espanha. Só para que a gente tenha bem claro, ó, o que, que a China fez para a China começou lá, mas ela foi é o único país que realmente venceu a crise da saúde, do coronavírus, da Covid-19. Você vê aqui no dia 23 de maio, aliás, desculpa, de janeiro, a China declarou lockdown. Ela se convenceu que realmente era uma coisa perigosa e só tinham morrido, né, até aquela data, 8 pessoas. Oito. Você viu aqui, mesmo assim, ó, ela passou ainda mais 21 dias, até o dia 12 de fevereiro, subindo.
Mesmo em lockdown, mesmo todo mundo fechado em casa, e lá leva-se a sério, né? O governo mandou, as pessoas obedecem. Mesmo assim, ele ficou 3 semanas subindo, quando chegou o máximo de 146 pessoas, né? Você vê que no dia 23 de fevereiro, 11 dias depois, é que realmente saiu do teto e começou a cair, como nós vamos ver no gráfico já já. E só no dia 14 de abril é que realmente eles venceram o coronavírus. A Covid, ela foi para um nível de menos de zero, né? Zero mortes. Ou seja, eles ficaram 83 dias depois que declarou lockdown. Ou seja, quase 12 semanas, né? 12 semanas. Aqui nós temos o gráfico. Isso daqui eu já coloquei várias vezes no Facebook. Quem quiser ver, a resolução ela é muito ruinzinha, né? Não dá para. Vamos ver aqui se a gente consegue visualizar. Vamos ver como vocês estão vendo. Aí. Uhum. É, dá para ter uma ideia, né? Vocês têm uma ideia e vocês podem ver com detalhes esses gráficos no meu Facebook. A Itália. A Itália, ó, ela começou a primeira morte dela foi no dia 21 de fevereiro. E só declararam, teve aquela história, Milão não para, todo mundo já conhece a história, né? Eles hesitaram para começar o lockdown e só fizeram o lockdown no dia 9 de março, com 133 mortes. E eles ainda assim, ó, ficaram 18 dias subindo, né? A quantidade de mortes crescendo, 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 e chegaram a 919 mortes no dia, no dia 27 de março. Veja bem, e anteontem, ou melhor, 27, hoje é 30, então dados de 3 dias atrás, né, que é o último que foi publicado, eles estão com 117 mortes. Ou seja, eles nem chegaram ainda no patamar que a China começou. Provavelmente vão demorar ainda muitas semanas. Isso se eles estão flexibilizando, isso se não piorar, que é o que provavelmente vai acontecer. Então, nós temos aqui a subida, ó, já observe, ó, que a subida ela segue uma exponencial, uma progressão geométrica que a gente estuda no primeiro grau. E para descer é uma regressão exponencial, coisa que a gente não estuda no primeiro nem no segundo grau, mas o conceito é o mesmo. Aqui a gente conta, para facilitar nossa ideia, quantos dias demora para duplicar. Então, nós vamos colocando aqui, duplicou, duplicou, duplicou. Aí finalmente você começa a vencer a Covid, e aí você tem aqui uma inversão, né, uma inversão da curva, em que você para de crescer e começa a cair. E a queda aqui também, você pode pensar também se lá era o dobro, o inverso do dobro é metade. Então, você começa a contar os dias em que demora para cair o número de mortos pela metade. E como a gente pode ver aqui, ó, a Itália, a curva está longa. Eu fiz um outro corte aqui, ó, do dia 16. Bom, mais para trás aí, vocês podem ver que ela vai até 3 dias atrás. Olha só a dureza, a dificuldade. Numa próxima live, eu vou colocar isso daqui em médias de 7 dias, criando degraus,
para que a gente possa ver com mais detalhes. Eu coloquei, se não me falha a memória, a Espanha para servir de exemplo para nós, ou foi a Itália? Bom, veremos daqui a pouco. A Espanha, ela fez o lockdown dela no dia 14 de março, quando ela tinha 63 mortes. E no dia 2 de abril, veja que coisa, ela chegou a 961 mortos, que dá praticamente um pouco mais de 2 semanas, né? A coisa é séria. Aqui a gente tem a curva de ascensão, ó, de subida, aí a inversão e finalmente a queda. Aqui eles fizeram algumas correções, eles contaram mortes que não eram de Covid, então fizeram aqui um acerto, né? Eles fizeram um dia que corrigindo o que era e não foi, tinha sido contabilizado e descontaram aqui. De qualquer forma, eles também estão brigando. Os Estados Unidos, nos próximos dias eu vou fazer aqui, vou esperar juntar um pouquinho mais de dados e vou fazer uma análise. Parece, a impressão que dá, ó, quando você vê a curva, parece que há uma inversão aqui, né? E finalmente começa a cair, aparentemente, né? Eu quero colocar isso daqui também em degrauzinhos de sete da semana, né? Semanais, para que a gente, lembrando que a semana nossa aqui, ela não vai começar no domingo, ela vai começar no dia que aconteceu a primeira morte. No caso da China, eu fiz quando começou, já tinham 8 mortes, porque lá a coisa foi muito lenta, né? Como começou lá, quando você tem pouca amostra de dados, fica difícil você trabalhar. Então, assim, para você analisar os dados com uma certa independência das variações, porque quando você analisa dados, você tem que ter em mente duas coisas. Uma é a coleta dos dados. E essa coleta, ela vem às vezes impregnada com erros, percebe? Então, assim, você tem dificuldade em coletar os dados e esses dados podem ter erros. E mesmo quando você coleta esses dados, eles estão atemporais. Por exemplo, quando for divulgado agora as mortes de hoje, na verdade não foram hoje. É de um pouco de hoje, um pouco de ontem, de anteontem e assim por diante. Então, às vezes, pode ter até morte de 10 dias atrás. Mas é um erro que, na verdade, quando você analisa num espaço mais amplo, isso se dilui. Isso daí a gente, na área espacial, na tecnologia espacial, isso aí acontece muito também. Em qualquer área que trabalha com grandezas físicas, encontra esse tipo de dificuldade. Você vê que existe aqui uma curva, né, que você pode descrever matematicamente, mas se você fazer, como eu vou daqui a pouco fazer uma previsão também, você vai ver que os dados eles vão ficar circulando, né? Eles vão ficar um pouco para lá, um pouco para cá da curva teórica, porque as grandezas físicas elas não seguem os cálculos matemáticos exatamente. Agora, na média, eles estão dentro daquela teoria matemática. Vamos em frente aqui. Eu coloquei a China naquele que eu já havia dito anteriormente. Eu pego de 7 em 7 dias, e aí eu consigo estabelecer os platôs que vai subindo. Então, nós temos aqui saindo de 20, da casa dos 20, depois chega na casa dos 60, 200, etc. Aqui é uma escala linear, ou seja, o tamanho aqui dessa linha é igual dessa, não é logarítmica, né? A logarítmica, ela vai de 10 multiplicando por 10, né? Então, ela distorce um pouco quem não está acostumado, pode ter uma visão errada, mas aqui não, aqui é linear, então nós estamos vendo exatamente como é. E como nós fazemos a média, então a gente tira essas oscilações, ó, né, que vocês têm aqui na curva, que são os dados reais. E esses dados reais, eu já expliquei agora há pouco, que eles contêm aí um erro natural, um erro de coleta e um erro
Às vezes até de não é Covid ou é Covid. Aliás, muita coisa de que deve ser Covid não está sendo contada como Covid, né? Então a situação talvez seja até um pouco pior ou muito pior do que a gente está vendo. Mas assim, para o raciocínio, não atrapalha. E você vê aqui, ó, já contei ontem na live de ontem, ela saiu dessa plataforma máxima aqui dela, onde ocorre a inversão, e demorou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas para conseguir vencer a Covid. 8 semanas. A Itália, pobre da Itália, ó, eles não acreditaram, aí demoraram aqui para entrar realmente em lockdown, e quando foram ver, já estavam aqui em cima. E olha o quanto tempo eles estão batalhando para conseguir vencer. E não vence, não vão vencer fácil, né? E a gente vê aqui, ó, que eles atingiram agora eles estavam em 160, chegaram agora no 54, é isso? 154, né? Então a gente vê ainda que eles vão ter muitas semanas de batalha. Vai demorar ainda muito tempo. Deixa eu aproveitar aqui. Ok. Muito bem. Vamos seguindo. O terceiro erro conceitual é que as pessoas falam que vai morrer pouca gente. Se você analisar friamente, são pessoas. Pode ser você, pode ser eu, pode ser seu irmão, seu pai, seu filho. Então, assim, quando você fala vai morrer pouca gente, é, é assim, você toma uma distância da realidade muito grande que você se acha imune até que a morte vem bater na tua porta. Se você pensar bem, não é realmente muita gente, não é escandalosamente alto, mas é uma quantidade suficiente para quebrar o nosso sistema, né? Você vê, ó, na China morreram 4.600 pessoas, e 34, né, vamos ser precisos, para uma população de 1.440 milhões. Isso vai dar o quê? 3 por milhão. 0,0003. Então, assim, não é muita gente, realmente não. Se você pensar dessa forma, não sendo seu pai, sua mãe, né? Seu filho, sua filha, parece que não é muita gente. Mas é muita gente. Muita gente. Ó, em Guayaquil, os corpos, Guayaquil é Equador, né? Os corpos foram abandonados na rua. E não era muita gente. Se você pensasse em um número, eram 500, 460 pessoas que morreram. E você vê que o sistema no caso de funerária, não deu conta. Essa que é a questão. Você pega uma população pequena, aí sim, a população, quando você analisa a infraestrutura de um país, de uma cidade, aí a população geralmente conta. Mas fora isso, a população não pega nada, que eu vou explicar já já. Ó, em Nova York, nós vimos as valas, aquelas valas abertas por trator, iam abrindo e os caixões empilhados, uma coisa assim inacreditável que nós vimos em Nova York, né? Uma outra também concepção que se falava, né? Outras doenças, né? Mata mais. No Brasil, arma de fogo mata mais. O acidente de carro mata mais. Matava, né? Matava. Hoje não mata mais. Muito bem. Deixa eu dar uma checada aqui, enquanto vocês refletem aí. Eu deixei voltar. Então é isso. A arrogância caminha de mãos dadas
com a ignorância. Aliás, a arrogância já é uma forma de ignorância, né? Porque a pessoa se arroga um conhecimento que a gente viu até agora que não raciocina sobre números. Vamos em frente, que é o famoso a população importa? Ah, estão comparando o Brasil com a Espanha. A Espanha tem 46 milhões de habitantes. Ah, nós somos 210. É, a China é 1,440 bilhões. Hum, hum. Bom, o que que importa? Quando você pensa em doença infecciosa, você pensa no contágio. Então, o que importa é o que a gente chama de fator R, né? A razão da contaminação. O que que acontece? Você pensa em uma pessoa encontra outra, contamina a outra. E aí ela sara, parou de contaminar. Aquela que ela contaminou vai contaminar outras. Isso daí é uma progressão geométrica. E se a gente pensar que eu dei um exemplo, né? Se demorar 3 dias para que uma pessoa contamine outra, olha só como é que a coisa vai progredir. Então, ó, uma pessoa está contaminada, depois ela contamina a outra, em 3 dias viram 2 pessoas contaminadas. Em 6 dias, 4 pessoas. 8, 16, né? Quando você chegar, olha só que coisa interessante, ó, demorou 27 dias para termos 512 pessoas contaminadas. E vai demorar 3 dias para contaminar outras 512. E muita gente não entende isso. Oh, como é que pode? Demorou 3 meses para matar 100 mil pessoas. Como é que vai matar 1 milhão em mais 3 meses? Né? Progressão geométrica. O que que acontece? Você só vai realmente se importar com a população quando ela atingir uma quantidade grande dela, 10% da população. Aí realmente, enquanto, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que tem 9 milhões de habitantes, você tem lá um potencial de crescer exponencialmente, gigantescamente, uma cidade como São Sebastião, que tem 80, 90 mil pessoas, obviamente não vai progredir depois de algumas semanas, né, não vai progredir como São Paulo. Aqui vai realmente, aí vem o tal efeito manada, né? Em que você atinge uma porcentagem da população e para. Mas nesse caso desse vírus, não funciona muito isso, não. Por quê? Eu me lembro que no início as pessoas diziam, vai pegar aí 30, 40% da população e aí o efeito manada resolve. Só que como esse vírus ele demora para se manifestar na maioria das pessoas e ele fica incubado em até 2 semanas, o que que acontece? Muitas pessoas passam a explosão exponencial é muito grande, é muito rápida. Então, assim, as últimas vezes que eu vi estudos científicos estavam estimando que até chegar a 80% da população poderia ser contaminada, 70, 80. O que para nós, faz as contas aí, você que está com a calculadora na mão, pega a população do Brasil, 210 milhões, multiplica por 0,7 e depois você vai pegar 1% disso daí. Se morrer 1% disso, olha quantas centenas de milhares, quantos milhões, né, de pessoas vão morrer. Então, assim, é muita gente. Não dá para brincar com isso, não, gente. Vamos lá. Como nós temos aqui voltando aqui, né, essa crescimento exponencial independente de população, então o que que acontece? Eu consigo sim comparar um país pequeno como a Bélgica com o Brasil, ou um país imensamente grande como a China com o Brasil, os Estados Unidos com o Brasil, né? Perfeito? O quinto erro conceitual, a economia importa? Ah,
Olha, é inacreditável. Se você vai ter, imagina que 1% da população pode morrer. Você vai pensar também que 1% da população ativa vai morrer. Você imagina a quantidade de empresas aí perdendo gente, gerentes, perdendo técnicos especializados que ela tem. Então, assim, e como essas coisas são aleatórias, não existe uma regra, o dano econômico da morte dessas pessoas, ela pode ser catastrófico também. Então, não é só a questão, eu estou parando tudo. Não, eu posso perder gente capacitada, que eu demorei década para treinar. Década. Às vezes, um cientista, eu gasto 10 anos para que ele fique bom, né? Exceto Newton, né? Que durante a peste, ele ficou 2 anos isolado. Você vê que coisa, hein? O Newton ficou isolado e lá ele produziu 90% da ciência que a gente usa, ou do que ele produziu na vida dele, né? E ele tinha só 22, 23 anos, né? E pensando no Newton, podemos pensar em ter um aprendizado com isso. Eu acho que eu não me lembro agora se eu no final eu coloquei isso como conclusão, mas se não tiver, vamos raciocinar isso lá, porque eu pensei nisso daí. Qual é o aprendizado que nós vamos tomar dessa situação? O Paulo Guedes, ó, ele fez um cálculo que por semana nós estamos perdendo ou deixando de produzir 20 bilhões de reais. 20 bilhões. Isso quer dizer, hoje, 75 dias da nossa pandemia, nós já perdemos 1,5 trilhão. Eu acho que ele quis dizer dia útil, né? Seria bom questioná-lo. Mas só por questão de raciocínio não vai fazer muita diferença. Tirar metade ou dobrar, né? Mas veja bem, ó, nós vamos. Como o Brasil eu acho que vai ser um país diferente da Itália, da Espanha e dos outros aí que estão amargando, vai ser diferente para sair dessa crise. Por quê? Como nós começamos a fazer uma quarentena mequetrefe, mas começamos logo no início, a nossa exponencial ela não é tão íngreme. O estado de São Paulo mesmo, ele é uma curva muito suave, né? Ela demora muitos dias para dobrar. Isso daí nós vamos fazer uma live futuramente também para poder entender essas diferenças, né? Mas assim, se você pensar nisso, o Brasil, ele para sair dessa crise, eu acho que em menos de 75 dias ele consegue sair. Mas aí é sentimento. Mas se você pensar assim que ele leve 75 dias para sair da crise, e se hoje o Paulo Guedes acordasse, né, e chegasse para o presidente e falasse: temos que fazer lockdown hoje, né, ou começando amanhã, ou segunda-feira, porque senão o país quebra. Ainda assim custaria mais 1,5 trilhão de reais. Então, assim, mesmo que ele tenha se referido a dias úteis, vamos tirar aí 1/3, então vai custar 2 trilhões de dólares. Se ele criasse, né, consciência hoje, se os matemáticos do Banco Central explicassem para ele isso, certamente amanhã ele decretaria lockdown. Mas como ele não vai fazer isso, então ele vai passar para a história como o ministro mais, como os professores da minha época diziam, né? Hoje em dia a gente chama de estulto. Na minha época chamava de burro mesmo, né? Aluno burro, tem que fazer tarefa dobrada. Próximo ponto. Isso é uma guerra, gente? É, é uma guerra, gente. É uma guerra.
Deixa eu ver se eu faço aqui um pequeno ajuste. Ótimo. Só para facilitar aqui a minha leitura. Muito bem. É uma guerra? É uma guerra, sim, senhor. Qual é o erro, então, conceitual? O erro conceitual é que as pessoas não entendem os nossos. Veja bem, olha que coisa inacreditável, inacreditável. Nós temos nesse governo mais de 50 generais, gente. É muito general e nenhum deles consegue fazer uma guerra. Eles não entendem como é que essa guerra funciona. É inacreditável. O que que acontece? A primeira coisa que você tem que entender, qual é a tática do inimigo? Ele nos invadiu, ele está tomando o nosso território. E com que tática ele está conquistando o nosso território? Pela infecção por contato. Qual é a única? Aí o general tem que pensar: puxa vida, não dá para usar canhão, não dá para usar metralhadora, não dá para usar granada. Qual é a única arma que eu tenho disponível para combater esse inimigo? Qual é a arma? O isolamento. Ora, se a epidemia, se o inimigo ataca pelo contato humano, eu tenho que evitar o contato humano. E se ele demora 14 dias, então eu tenho que isolar por 14 dias. Esse é o mínimo, é fácil, é simples. Não tem, é inacreditável a incapacidade, a perda de inteligência, e não inteligência de cabeça, também, mas não a inteligência dos organismos de inteligência, dos militares, da polícia, das agências, né? A BIM, Polícia Federal. Então, assim, é inacreditável que eles não consigam entender uma coisa simples, né? É inacreditável, realmente. Muito bem, vamos para mais um ponto. Opa, tem que voltar. Ah, vamos voltar sem atrapalhar a nossa transmissão. Muito bem, com isso, eu quero encerrar os erros conceituais. Tem outros aí que nós vamos, com o tempo, são menores, né? Vamos lidar com isso mais para frente. Eu queria antes fazer aqui alguma previsão. Deixa eu. Está tendo aqui um atraso um pouco maior do que eu estou esperando. Vamos lá. Eu fiz, com os dados que eu tinha até ontem, do Brasil, essa aqui é a curva do Brasil, estava dando em 14, 15 e estava dando em 13 dias. Como ao longo do tempo a epidemia ela está dobrando, ela está se distanciando, está aumentando a quantidade de dias que demora para dobrar, então eu já fui otimista e botei 14, 15, 16 dias. E aí vocês têm aí daqui para frente, né, vocês vão ver duas curvas. Três, aliás, desculpe. Eu estou tentando acompanhar aqui como vocês veem, então fica muito ruim. Realmente eu vou ter que mudar a maneira de pensar. Mas tudo bem. Aqui, esses números aqui minúsculos, que realmente não dá para ver, mas aí não. Para dar para vocês essa visão grande aqui, eu tenho que sacrificar alguma coisa, né? Então, para ter essa visão geral, eu sacrifiquei a capacidade de ver. Mas eu vou postar isso daqui no Facebook, essa previsão eu não postei.
Então eu vou daqui a pouco postar para que vocês possam ver com cuidado. E eu fiz aqui, ó, aqui é 38, né, no dia 5, que seria sexta-feira da semana que vem, né? Hoje é sábado ainda, então amanhã é semana que vem. Vocês podem, aqui nós temos, se não me falha a memória, 38, 37, 36 mil. Bom, a gente vai ver na tabela. E aqui 78, etc. Vamos ver já na tabela direto, ó. Então, aqui no 70, no 74º dia, a gente não os esquece, né? Em que foi ontem, nós temos aqui 27.878 mortos. Então, eu replico aqui. Então, é 14, 15, 16 dias para duplicar. Isso daí vai dar. Eu já expliquei em outras situações, eu dou em detalhes depois, para não perder muito tempo aqui. Então, a gente vê, ó, no dia 5 nós teríamos aqui na primeira previsão, na pior, né? 14 dias para duplicar, 39 mil, depois 38 e 37, como eu havia dito. E lá no dia 19, que foi o último dia que eu simulei, está dando 79, 73 e 68 mil. Mas eu acho que a curva ela vai, para duplicar, ela vai aumentar a quantidade de dias. Por que que ela vai ficar mais suave? Por que que eu acho isso? Porque como nós estamos pegando, isso daqui é um cômputo de todo o Brasil, o que que acontece? Você está computando cidades como São Paulo, que está fazendo, e o prefeito, você vê que o prefeito e o governador estão desesperado ali no convencimento, porque nós não podemos implantar lockdown, porque os governadores e prefeitos não terão apoio do governo federal. Então, nós temos que ser democráticos. Vamos convencer e ganhar pelo convencimento, ou perder a guerra, né? Até chegar no desespero, como diversas cidades e estados entraram no desespero. E aí, com apoio ou não do governo central, estão fazendo lockdown. É o desespero. Então é isso. Conclusões. Com uma situação dessa, com gente morrendo, gente, e esses números que a gente fala, que a gente vê, são pessoas, né? Quem é contra a quarentena, gente? São os astrolavistas, né? Aqueles seguidores do astrólogo que se autodenomina filósofo, escreveu aí algumas coisas em que talvez ele tenha pego, né, dos filósofos, dos livros que muitos de nós lemos, né? E quem que ele engana? É gente que nunca leu nenhum filósofo. Ó, todas as pessoas que eu conheço que já leu aí pelo menos uns 10 livros de filosofia, segue Olavo, né? Segue Olavo quem nunca leu nenhum livro de filosofia. Aí o cara fica encantado, né? Porque quando você lê filosofia, você pega um Descartes, nossa, você lê um Platão. Eu li todos os livros do Platão. Você fica encantado. E os livros do Platão são livros para treinar o raciocínio. Então, realmente, quem nunca leu nada de filosofia e lê as coisas do Olavo deve se encantar. Nossa, agora eu estou raciocinando. Mas não foi o Olavo, né? Foram os outros. Você vê que tem gente também que está negando aí, que é o quê? Que é terraplanista. No fundo, todo esse pessoal é o quê? Obscurantista e sectaristas, né? É o que eles defendem. No fundo, esse pessoal faz o quê? É gente que desconhece a ciência, que nega a ciência. Fazer o quê? Isso daqui agora, se você raciocinar, como está morrendo gente que
vai cedo ou mais tarde, vai chegar a um parente nosso, a um amigo nosso. Então, poxa vida, você começa a pensar o quê? Esse pessoal aí que fica, sai na rua sem necessidade, fica passeando, podendo trazer para casa, ou ele ficando doente, contaminar outras pessoas, é um homicida, gente. Ele pode ser culposo, né? A pessoa é um ignorante, assim, não ignorante figurativo, não, ignorante mesmo porque não entende. É uma pessoa que não teve uma base escolar forte e é uma pessoa que não raciocina bem, né? Para raciocinar, você tem que ter um certo conhecimento também. Não adianta só ler o Platão lá e, pô, vou ficar mais inteligente que o Platão. Vai, mas se você não tiver conceitos, não vai ajudar muito, né? Você vai continuar raciocinando melhor em cima daquele pouco que você tem. Então, você tem que aumentar o seu conhecimento, senão não adianta nada. Aguçar a inteligência. E tem o homicida doloso, né? Que algumas pessoas aí são um mau caráter, né? É um pessoal que tem uma índole má. O cara sabe que pode matar gente e não está nem aí, né? Antes de falar isso daqui, né, eu tenho muita coisa no meu Facebook. A questão da. Eu acabei não escrevendo aqui, mas eu queria também discutir, né, para que vocês pensem um pouco na questão da economia, né? A economia, você vê que nós entramos numa nova fase da nossa economia. E uma coisa que ficou gritante, que tem que ser agora discutido, é a questão da desigualdade social. A partir de agora, nós temos que aproveitar esse momento em que nós somos obrigados a fazer aí uma distribuição de renda, né? Meio que forçado até, porque senão as pessoas não têm como sobreviver, e começar a pensar num país diferente a partir de agora, né? Do, acabando essa pandemia, nós temos que criar um país diferente, né? Em que as pessoas tenham uma renda melhor, né? Que elas possam ter condições de morar em lugares melhores. E muita gente vai pensar, né? Não, isso pode quebrar o país. Eu já penso que não. Se você tiver que construir casas maiores, vamos dizer dessa forma, para acomodar as famílias grandes, veja bem, você vai estar criando muitos empregos. Então é preciso pensar muito, né? Eu não concordo muito com essas teorias, economias aí em que que os políticos adotam, né? Em que é melhor você criar aí uma recessão, é melhor você ter 10% de desempregados que não vão votar em você de qualquer jeito, do que você ter 100% de pessoas empregadas, mas com um ganho menor, por exemplo, né? Um imposto maior. E aí você vai ter 100% de descontentes. Então, esse raciocínio econômico, político, é triste, né? Mas como é que a gente sai, né? Como é que a gente quebra esse círculo? A gente quebra isso através de propostas da população, né? Assim como nós, a igreja, né, a igreja, a OAB e diversos outros aí puxaram, as igrejas do CONIC, né, não só a católica, mas as igrejas do CONIC, são 7, né, se não me falha a memória, 6 protestantes e mais a católica. Então, sim, é de onde pode vir essas coisas, né? Já que se conseguiu emplacar muitas coisas, muitas leis importantes, pegar os políticos pela goela, né? Não seria uma má ideia também fazer uma justiça social através da sociedade. E, finalmente,
vamos concluir aqui com lembrando, né, ainda e sempre, sempre, nós temos que usar máscara e nós temos que ter uma grande atenção com o transporte público. Né? Eu estava falando da justiça social, tem que acabar com as latinhas, né, de sardinha. E nós temos que realmente ter um transporte público que não tenha tanta gente dentro, senão não vai adiantar nada, né? Muito bem, vamos ver aqui como é que estamos. Se alguém tiver sugestão e quiser debater algum aspecto aí, publica aí que a gente vai tentando levantar informações. Nós levantaremos as informações e continuaremos essa discussão, né, para o futuro. Ok, gente. Uma boa noite. Vamos, já que é uma guerra, vamos nos preparar para a batalha, que nesse caso é ficar em casa o máximo possível. E trabalhar em casa, quem pode, e quem não pode tem que se deslocar, procure se deslocar de uma forma a evitar as pessoas. Quem tem bicicleta, moto, tenta usar a bicicleta seria uma boa, né? Aqui no litoral, que é plano, né? É uma maravilha. E evitar aglomeração, né? Ontem eu estive em São José dos Campos, eu tentei ir numa loja de construção, a Leroy, pelo amor de Deus, não tinha lugar, olha, não tinha vaga no estacionamento. A Adriana virou para mim e falou: vamos embora, vamos embora. Ou a gente compra pela internet ou fica sem. Não dá. Se aqui tá se o estacionamento está lotado, imagina lá dentro. Nós saímos e contornamos. Eu fui abastecer o carro, passei em frente ao shopping. Gente, era uma quantidade absurda de gente dentro do shopping. Assim, dentro do shopping não, fora, ou entrando ou saindo. Era uma sexta-feira à tarde já, né? Era inacreditável. Então você pensa, esse monte de gente, a maioria nem máscara estava usando. Esse pessoal vai fazer o que no shopping, gente? Eles foram o quê? Acho que eles são contra o governo do PSDB e querem acabar com o Ramute, né? Só pode ser. Não vai dar certo, não vai dar certo. Então é isso. Uma boa batalha para vocês e amanhã, se eu conseguir montar mais alguns gráficos e tabelas interessantes, a gente volta aqui para discutir, ok? Uma boa noite a todos. Agora eu volto para cá e encerro a minha live aqui. Uma boa noite a todos.